E eu tenho aqui até 10 horas, não, 10 não, 9 horas mesmo, irmãos. 9 horas eu termino. Conferência para conferir, não é verdade? Se fosse campanha de oração, eu pregava 20 minutos e orava, e estava jóia. Mas conferência para conferir, então eu tenho que pregar, tenho que falar, tenho que, né, ver se está na Bíblia mesmo. Vamos lá. Assim a palavra de Deus. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria. Diga bem forte: grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Diga: muros derribados e portas queimadas. Deus, aqui está a tua palavra. Abaixa um pouquinho, Davi, um pouquinho. Aqui está a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. Pai, que o Senhor venha me usar mais uma vez, conforme o teu querer, Senhor. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Irmãos, nós estamos hoje em uma conferência que a nossa intenção desde a primeira noite, ou melhor dizendo, desde o primeiro dia que Deus tocou no meu coração, é de estar edificando famílias. Que nós, nesses 3 dias, aqueles que vieram os 3, e você às vezes veio só hoje, mas você vai ser abençoado também. Mas que você entrasse aqui e saísse desse ambiente melhor que você entrou. Essa é a minha intenção. Eu tenho pedido a Deus que Deus venha ter misericórdia de mim. Quem veio todos os dias sabe que foi uma bênção a palavra do pastor Dalmi. Foi algo do coração de Deus. Mas ontem não foi diferente. Ontem o pastor Ronaldo deu uma palavra aqui que foi de arrebentar. Foi bênção. Quem não veio perdeu. Mas talvez você está aqui hoje pela primeira vez, ou veio no culto de domingo, que é normal, não sabe nem que tinha conferência na igreja às vezes. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você em especial hoje aqui, para você que está aqui. O de ontem já passou. Quem pegou a bênção de ontem já pegou. Hoje tem coisa nova em nome de Jesus. Eu creio nisso. Neemias recebe uma notícia terrível, triste. Agora, entendemos que não é porque somos abençoados, não é porque estamos em uma posição boa, como Neemias estava, era copeiro de um rei em outra nação, estava tranquilo, diga assim, tranquilo. Não é porque estamos bem, uma vida abastada talvez, que nós não passamos por lutas, que não teremos uma hora ou outra uma notícia que nos traz tristeza. Porque o nosso próprio Cristo disse que enquanto estivermos aqui neste mundo teremos o quê? Aflições. Mas Ele nos anima também a não parar, a lutar. A minha intenção aqui hoje é que você venha sair daqui, sabe, querendo lutar pelos teus projetos, lutar pelos teus sonhos. Não desistir daquilo que você colocou na presença de Deus há muitos anos. E talvez você agora falar: pastor, mas será que vai acontecer?
Talvez está chegando o tempo de Deus na sua vida. Talvez hoje é 7, é isso? 7 de junho seja o tempo de Deus para você receber aquela promessa de muitos anos. Quem crê, diga glória a Deus. Olha, nós vamos aprender algumas coisas aqui que talvez você já ouviu muitas vezes, mas às vezes nós ouvimos, mas nós não colocamos em prática. Às vezes nós entendemos muita coisa, mas não colocamos em prática. Sempre que eu vou num congresso e eu ouço algumas palavras, e pregador é assim, algumas coisas que o pregador fala, eu falo, eu já sabia, eu sei, é verdade, é assim. Mas não adianta eu ouvir e não colocar em prática. Para ser abençoado, para abençoar, eu quero falar sobre isso, porque eu só vou dar aquilo que eu tenho. É muito difícil eu chegar em um ambiente, eu chegar aqui na igreja, por mais que eu tente passar que está tudo bem, se eu estiver diante de uma luta, quem me conhece de verdade vai falar assim: o pastor hoje não está bem. Então o Senhor nesses dias esteve, melhor dizendo, nos treinando, não somente para ser abençoado, mas para abençoar as pessoas. E nós precisamos fazer isso. Agora, é impossível, irmãos, é impossível você abençoar, sabe, com rachaduras, como está escrito aqui, que os muros de Jerusalém estavam derribados, quebrados. A cidade de Jerusalém perdeu a proteção. É muito difícil você falar para alguém que Deus guarda, quando você se sente que não está sendo guardado. Às vezes, quando a luta é muito grande, nós não temos fé para falar daquilo que Deus já falou conosco. Por quê? Porque nós não temos vivido aquilo que Deus já falou. Restaurar, reedificar, consertar, é isso que Neemias se expôs a fazer, quando ele recebeu a notícia. Que notícia é essa, pastor? Nós lemos aqui, no capítulo de número 1, no versículo 3, fala assim: e acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e suas portas estão o que, irmãos? E seus portões estão o quê? Queimados, sem proteção, sem saber o que fazer. Infelizmente, muitas das nossas famílias se encontram assim. Muitas das nossas famílias se encontram parecido com os muros de Jerusalém. A vida financeira, sabe, não está bem. As dívidas estão às portas. A sua preocupação não é a hora que o culto vai terminar, mas é a segunda-feira, quando alguém chegar para te cobrar. Porque, por algum motivo, a sua vida financeira chegou um momento que ela saiu do seu poder. Você perdeu a estribeira. Você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde começar. Assim estava Neemias quando ele viu os muros. Ele viu que o povo dele estava em miséria.
Imagina você receber a notícia: olha, lá na cidade dos seus pais, a casa da sua mãe, do seu pai, olha, a sua família que mora lá no Nordeste, está todo mundo lá passando fome. Era uma notícia de abalar. Mas só que Neemias, irmãos, estava em uma posição boa, mas não era egoísta. E nós vamos aprender que ele se dispôs a voltar a Jerusalém para mudar a história daquela cidade. Deus te trouxe aqui hoje não só para você receber uma bênção, mas para que você venha abençoar outras pessoas, para que você venha ser vaso de bênção para outras pessoas. Nós não podemos ser como uma represa que vai enchendo, sabe? E de repente não tem para onde sair. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser rio de Deus. Aquilo que Deus manda para nós, nós precisamos fluir para outras pessoas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso, igreja. Mas é muito difícil quando a família se encontra destruída, quando alguém recebeu uma notícia, talvez uma traição de um amigo, de alguém da família. É muito difícil lidar com essas percas. É muito difícil, irmãos, quando você recebe uma notícia que alguém que você ama, um filho seu, está envolvido com coisa errada. Sabe, eu já lidei muito com isso. Que coisa difícil você falar para uma mãe, para um pai, que o filho está envolvido com droga. Na verdade é quase impossível, porque eles não querem acreditar. Depende do jeito que você fala, aquele pai, aquela mãe é o primeiro a se levantar contra você. Porque as pessoas muitas vezes querem colocar o problema debaixo do tapete, desconfia, mas não quer ir atrás. Os muros quebrados são famílias destruídas. Os portões queimados são famílias sem proteção. Porque uma porta de uma cidade, que Jerusalém é uma cidade totalmente cercada, muros altos até hoje quando os portões de Jerusalém fecham, ninguém entra. Mas não tinha proteção. O diabo tem entrado em famílias e tem aprontado todas. Existem mães, existem mulheres desesperadas, sem saber o que fazer. Estamos falando de família aqui hoje. E a minha expectativa é que Deus te dê alguma direção, porque eu mostrar para você o problema, você já sabe do problema. Eu falar para você que tem problema, se você ligar a televisão é um noticiário. Se eu fosse pegar as reportagens e começar a falar aqui, você ia dormir no banco. Você está cansado de ver. E você vê talvez pela televisão com efeitos especiais ainda. É isso. Mas não, Deus não te trouxe aqui para te mostrar, para você receber uma notícia, saber que isso pode acontecer. Não, Deus te trouxe aqui para te dar uma direção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso, sabe? E Neemias recebeu essa notícia. E aí? O que fazer? Será que na hora ele já ficou animado? Será que na hora ele já começou a reconstruir o muro? Sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que no versículo 4 fala assim. Versículo 4, por favor. Pode deixar aí no painel. Fala assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Por um tempo, o que ele fez? Ele se derramou.
Por um tempo, sabe, ele se desesperou. Mas a Bíblia diz que ele começou a orar. Neemias não saiu contando para todos ali perto o que estava acontecendo com ele, porque muita gente é assim. Veio um problema desse tamanhozinho, a hora que ele escuta, ele mesmo espalha a desgraça. Neemias começou a falar com Deus. Aqui diz que ele orou a Deus, ele buscou a Deus. Ouvindo as palavras, chorei. Talvez nós lamentamos mesmo. Talvez tenha um tempo de lamentar, porque nós não podemos querer com a pessoa sorrir no tempo de choro. Às vezes nós pregadores queremos que você dê um glória a Deus aí, mas você está tão triste que você não consegue nem falar amém. Mas a gente que prega quer que a pessoa vamos para frente, mas às vezes não dá, cara. Às vezes o sofrimento é grande, e diz a Bíblia que por alguns dias ele lamentou e chorou. Sai. Igreja tem tempo que é de chorar, não tem jeito. Alguém te passou a perna, te deu um prejuízo, te traiu, você vai ficar, ô glória. Não, irmão, é tempo de chorar. Pode chorar. Pastor, cheguei na minha casa, passou um pouquinho, o telefone tocou, estou desempregado, e eu tenho conta para pagar. Ô glória, é isso, irmão? Não, é tempo de chorar. Isso que Neemias fez. Pastor, o diagnóstico é câncer. Não sei se é maligno, não sei se é benigno. Diga assim, é tempo de chorar. Tem coisas que vêm para nós que é de choro. O filho envolveu com coisa errada, mas não é possível, não, irmão. Envolveu sim. Está aqui, ó, a filmagem aqui, ó. Olha, ele não está só usando, não, ele está traficando também. Meu Deus! É de chorar assim ou não? É de chorar assim ou não, irmãos? É de chorar, igreja. A Bíblia diz que em Eclesiastes 3:4 que há tempo de chorar e há tempo de rir. Diga assim, tempo de chorar e tempo de plantear. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Só que tem um detalhe, olha para mim aqui. Neemias lamentou por alguns. Diga assim, Neemias lamentou, chorou por alguns dias. É por alguns dias. Não é ficar a vida inteira se lamentando, chorando, murmurando, como o pastor pregou aqui ontem. Não, não, meu irmão. Deus te trouxe aqui para mostrar para você, queridos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O choro vai ter, mas vai vir o tempo de alegria. Olha para mim, por favor. Neemias, antes de mover um tijolo para começar a construção, sabe, Neemias, antes de restaurar um pedacinho daqueles muros, sabe o que ele fez? Ele orou ao Deus do céu. A primeira coisa, irmãos, é oração. A
primeira coisa, igreja, é buscar o Senhor. Aprenda uma coisa aqui, ó. A oração é o combustível que move o céu. Diga assim: a oração é o combustível, que move o céu. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Levanta as tuas mãos para cima assim. Meu Deus, que nessa noite, meu irmão, a sua oração, receba essa palavra agora, a sua oração já está movendo ao céu. Aquilo que você pensou de todo o teu coração já está movendo o céu. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só vamos ser abençoados para abençoar se tiver jejum e oração. Vamos falar junto? Diga assim: jejum e oração. Oração e jejum. Tem que orar, igreja. Tem que ter oração. E se não vigiarmos, se nós não vigiarmos, nós começamos a parar de orar, porque nós temos muito entretenimento. Nós temos um negocinho que fica na nossa mão agora, que se você não vigiar, você fica o dia inteiro e você não fala com o Eterno. Você fala com a sua mãe pelo WhatsApp, você fala com o irmão lá no Japão, você fala com a pessoa pelo Facebook, você comenta a história de alguém, até você manda até uma palavra de Deus para alguém, mas você não ora. Aleluia. A oração é o combustível que move o coração de Deus. E Deus te trouxe aqui nesses dias para você. Se você tem orado pouco, estou pregando para mim, meu irmão, eu preciso orar mais. Diga assim: eu preciso orar mais, mas orar muito mais. Aleluia. Neemias não fez só isso. Neemias, ele sabia o motivo que aquela nação se encontrava naquele sofrimento. Muitas coisas que nós estamos passando, não são todas, é claro, são sementes erradas que plantamos no passado. E a Bíblia diz aqui, versículos 6 e 7 fala assim, 6 e 7 do capítulo 1. Olha o que Neemias fala, orando a Deus: esteja atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo. Neemias falando com Deus, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos o que, irmãos? Pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias reconheceu que ele fez alguma coisa que não agradou a Deus. Mas não só ele entendeu que a nação, que o povo de Deus estava passando por aquela luta ali. Eles tinham acabado de chegar do cativeiro da Babilônia. Eles tinham ficado 70 anos escravos. Sabe por quê? Porque o povo de Deus
tinha esquecido do Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 25, versículo 4 a seguir, fala que o povo de Israel se voltou para os ídolos feitos por mãos de homens, e aquilo causou ira no Senhor. E o Senhor levantou um homem chamado Nabucodonosor para levar aquele povo escravo para a Babilônia. Foram 70 anos sofrendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia eles esqueceram de Deus, porque eles esqueceram do mandamento de Deus. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas que entram dentro da igreja e eles sabem que o sexo fora do casamento é pecado, mas sai lá fora e faz. Eles sabem que o homossexualismo é pecado, mas sai lá fora e faz. Eles sabem que a mentira é pecado, mas sai lá fora e mente. Infelizmente nós estamos parecendo aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia. Quantas pessoas que sabem que o aborto é pecado, mas estão defendendo o aborto. Crianças estão morrendo por causa de pessoas que esqueceram de Deus. Isso era a situação. E Neemias, o que ele faz? Ele confessa os pecados. Neemias não se contém ele confessou o que ele tinha feito de errado, porque eu não sei o que ele tinha feito de errado, mas ele confessa, ele fala: olha, a nação toda, Senhor, tem pecado contra ti. Nós precisamos orar pelo nosso país, irmãos. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós temos que confessar as falhas, os erros, e pedir para que o Senhor venha ter misericórdia. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a Bíblia diz bem claro em Provérbios 28:13: aquele que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas aquele que arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Diga bem forte: eu preciso. Fala com mais fé: eu preciso da misericórdia de Deus. Mais uma vez: eu preciso da misericórdia. Nós só somos abençoados, sabe por causa de quê? Por causa da misericórdia. Nós precisamos. Nós que temos que ter uma vida de propósito. Não adianta nós queremos esconder nada de Deus, nada. Neemias foi transparente com Deus. Neemias falou tudo. Que façamos isso, meus irmãos, porque Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Até não tem quem concorda comigo aqui. Mas muitas vezes, assim como está em Isaías 59, os nossos pecados têm nos separado de Deus. Que Deus venha ter misericórdia da igreja do Senhor Jesus. Essa palavra aqui hoje não é para te matar. Essa palavra aqui hoje é para você sair daqui melhor. É para você sair daqui transformado. Porque somente quem é abençoado pode abençoar. Então repete comigo assim: eu sou abençoado. Fala com mais fé: eu sou abençoado para abençoar. Amém ou não amém? Oh, aleluia. Mas Neemias não fez nada sem pedir autorização das pessoas certas. Neemias, ao receber a notícia, ele chorou.
E no capítulo 2, vamos para o capítulo 2 agora, vamos correr um pouquinho. Capítulo 2, versículo de número 2, Neemias 2, 2 fala assim: o rei me disse: por que está triste o teu rosto e não está doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira. Neemias falando aqui. E lhe respondi. Para que rei que ele estava respondendo? Para o rei da Pérsia, um rei que ele estava servindo em outro país. Porque quando Neemias recebeu essa notícia, ele estava em outro país, sendo copeiro do rei, ele estava abençoado. Neemias estava servindo um rei, tranquilo, e de repente, ó, a sua família está assim. Deus não chama desocupado, Deus chama ocupado, viu, irmãos? Tem gente que fala assim: ah não, a hora que eu aposentar vou fazer a obra de Deus. Não, meu irmão, você vai fazer agora. Deus chama ocupado. Neemias estava ocupado, um tempo bom, abençoado, copeiro do rei, um homem de confiança do rei Artaxerxes, um homem de confiança do rei da Pérsia, o império da Pérsia. Ao receber essa notícia, ele ficou triste. O rei viu ele triste. E o rei perguntou para ele, foi o que eu li aqui agora. Versículo 3. Eu respondi: viva o rei, para sempre. Ficou com medo, né? Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como que eu posso, rei, estar feliz se a cidade, a minha cidade, o meu povo está lá sofrendo? Está vendo aí? Está vendo aí, igreja? Mas eu acho interessante, sabe, que aqui no versículo de número, vamos ler o versículo 5. O 5 fala assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que te me envie ajudar, cidade do meu sepulcro dos meus pais, para que eu retifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando duras a tua ausência? Quando voltarás? Aprova o rei enviar-me, e marquei um prazo. Mas antes de Neemias falar com o rei, eu acho interessante isso. Antes de Neemias falar com o rei para autorizar, para ele voltar a Jerusalém para reconstruir os muros, Neemias falou com o rei dos céus. Antes de pedir autoridade para o rei da terra, ele pediu autorização pelo rei dos céus. Antes de fazer qualquer coisa, irmãos, fala com Deus. Fala com Deus. Esse rei da Pérsia autorizou Neemias a voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Sabe o que acontece, irmãos? Olha para mim, por favor. Tem muita gente que não respeita a autoridade. Sabia disso? Neemias poderia dar tudo errado se ele não falasse com o rei. O rei autorizou. Ah, pastor, meu negócio é com Deus. Você tem um Deus no céu, mas tem alguém, às vezes, de autoridade sobre você aqui na terra. Quem está me entendendo, diga amém. Olha para mim aqui. Quem manda na tua casa, quem manda na tua casa é seu pai e a sua mãe, não é você. Tem filho que mandar em pai e mãe. Tem pai e mãe que está parecendo um bobinho na mão de um filho de 14 anos. Quem está me entendendo aqui, gente? Está mudando tudo.
Esse homem aqui, Neemias, que depois foi governador de Jerusalém, Neemias antes pedia a Deus, ele pediu para Deus, mas depois ele foi até o rei. O rei autorizou. Tem muita gente que não é abençoada, sabe por quê? Porque não respeita a autoridade de ninguém. Se o pastor fala alguma coisa, ele vai para o outro lado, faz outra. E vai dar errado, igreja. Quem é professor aqui? Quem é professor? Tem algum professor aqui na escola aqui? Creche? Tem algum professor aqui? Tem? Quem já foi professor? Tem irmã que foi professora, já está ali, tá? Me fala, hoje, se professor não ficar veiaco, não, apanha! Apanha! Está entendendo? Agora eu pergunto, está certo, irmão? Sim ou não? Está certo, sim ou não, igreja? Não. Irmãos, se nós queremos ser abençoados, para abençoar, nós temos que respeitar as pessoas que estão acima de nós. Tem pessoa que trabalha para o outro, mas ele quer mandar no patrão. É o contrário. Você vê ele conversando com o patrão, você pergunta, quem que é o patrão ali mesmo? Ah, é aquele, não é aquele lá que é o patrão. Só no Japão acontece isso, irmão? Só no Japão? Não, é aqui mesmo, Paranaiguara. A Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade é levantada por Deus. E quem não obedece à autoridade está ferrado. É para você ver. Eu não vou ler aqui, não tem tempo. Romanos 13, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Mas se nós não seguirmos as leis da terra, apenas uma coisa aqui, se nós não seguirmos as leis da terra, dificilmente vamos estar um dia no céu. A placa está 100, te pega de 120, acontece o quê? Acontece o quê? Multa. Tá fácil não, irmão, mas é desse jeito. E pode passar só um pouquinho, que é multa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que, em Romanos 13, que quem levanta contra a autoridade que Deus levantou, está levantando contra Deus. Que Deus ia falar conosco nessa noite. Que você saia daqui cheio da graça do Senhor. Tudo isso é importante. Mas até agora Neemias não tinha começado a fazer a obra. Até esse momento Neemias não tinha começado a construir o muro. Pastor, então não termina a pregação. Termina, em nome de Jesus. Neemias chega na cidade de Jerusalém. No capítulo de número 2, versículo 11, 13, diz que ele observa a cidade. Ele anda no meio dos monturos. Neemias 2, 11 e 13, versículo 11 e 13, fala assim. Neemias, coloca por favor, filha, deixa sair não. Neemias 2, versículo 11 e 13. Cheguei e estive ali por 3 dias. Quantos dias? E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei nada a ninguém, o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Mais um versículo, por favor. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo. Olha bem. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido, que irmãos? Consumidas pelo fogo. Essa era a situação.
Antes de começar a restauração, Neemias analisou a situação. Talvez seja um tempo de você analisar a sua vida. Onde começar a restauração? O que fez você cair lá atrás? Talvez chegou a hora de você fazer como Neemias, andar no meio dos monturos do teu coração. E talvez ir tirando alguma coisa que está te atrapalhando servir a Deus. Talvez chegou a noite aqui de você arrancar algumas coisas que está separando você do poder de Deus. Talvez tem sujeira em nós, irmãos, que nos separa de ser pessoas abençoadas. Mas nós não podemos apontar sujeira no outro. Nós temos que olhar para dentro de nós. Eu acho interessante que Neemias observa tudo, mas não contou nada para ninguém. Fala isso aí, versículo 16 e 17, para colocar 2, 16 e 17. Ele andou ali e ele não falou nada para ninguém. Ele observou. Sabe, nós temos que parar com esse negócio, irmão, de contar nossos problemas para qualquer pessoa, de contar nossas fraquezas, porque muitas vezes você está contando a sua fraqueza para a pessoa que quer acabar com você. Cuidado, igreja. Se você tem um projeto, só expõe o projeto na hora de realizar o projeto. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. No versículo de número, põe 17, fala assim, ó. Versículo 17 fala assim: então disse, bem vedes vós. Aí ele falou para o povo, para os seus soldados: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas com fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não sejamos mais envergonhados. É tempo de restauração. Diga assim: é tempo. Fala com mais fé: é tempo de restauração. Mas cuidado para quem você conta os seus problemas. Escolha pessoas de Deus para compartilhar os seus projetos. A nossa família, irmãos, é projeto de Deus. E quem vai te ajudar a resolver os seus problemas é quem? É Deus. É Deus. Não aceite ninguém, diga assim, ninguém matar os seus sonhos. Todas as vezes que nós começamos alguma coisa, se nós falarmos para algumas pessoas, nós corremos o risco de perder a bênção. Não dê ouvidos aos porta-voz do diabo. Aqui diz, no versículo 19 e 20, já estou terminando, versículo 19 e 20, filha: o que ouvindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesse, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Sempre, irmãos, sempre que nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a realizar o que Deus tem para nós, vai ter obstáculo. Não aceite, não dê ouvido aos porta-voz do diabo. Sabe o que eles falam? Dos seus projetos? Diga assim: não tem jeito. Mas forte: não tem jeito, não vai dar certo. O seu filho, diga, seu filho nunca vai mudar. O seu marido, não tem jeito. Essa mulher é igual goteira em noite de chuva.
Nunca vai mudar. Isso é o que o diabo tem falado para muita gente. Agora depende de você aceitar isso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se coloca de pé toda a igreja agora em nome de Jesus. Diga bem forte: eu não acredito. Eu não acredito nos porta-voz do diabo. Eu não aceito recado de Satanás. Eu não aceito recado de Satanás. Oh, aleluia. Neemias, ele não aceitou. Ele foi à luta. Não permita que os Sabalates e os Tobias venham querer destruir os teus sonhos. Essa conferência é para você sair daqui entendendo isso. Aquilo que Deus me deu é meu, e ninguém vai me tomar. Não tem Tobias, não tem Sabalate, não tem demônio, não tem nada que vai tomar aquilo que Deus me deu. Jerusalém já está sendo restaurado. Jerusalém já está sendo restaurado. Casamentos já estão sendo restaurados. Filhos estão voltando para casa. Ei, os muros estão sendo consertados. O filho agora está liberto. Irmão, vá, quando você conversa com seu pai, ele fica feliz, irmão? Como é que você está, Wagner? Você fala, estou uma bênção. 1 ano e quantos meses? 1 ano e 5 meses. Estou aqui, pai, ó. Eu estou livre. Não estou usando droga mais não. Glória a Deus. Mas lá na sua cidade, eles falavam o quê? Não tem jeito. Não adianta orar. Larga para lá. Pau que nasce torto morre torto. Isso é a palavra do diabo. Neemias levanta, e a Bíblia nos mostra no capítulo 4 que o Neemias anima o povo. E os inimigos vinham contra o Neemias. A Bíblia diz que Neemias ensina o povo a usar a espada. Enquanto uns reconstruíam os muros, outros vigiavam com a espada. Chegou um ponto que enquanto eles trabalhavam, com uma mão colocava a pedra na muralha, com a outra mão ele segurava a espada. Deus te trouxe aqui nesses dias. Deus te trouxe aqui nesses dias para você reconstruir muros, para você reconstruir a sua vida. Não aceite o seu casamento do jeito que está. Ah, pastor, já conversei com esse meu marido. Você vai conversar com ele hoje, e ele vai mudar, ele vai ser transformado, ele vai ser o homem de Deus que você deseja. Oh! Aleluia! Pastor, mas não tem jeito não, pastor. O senhor não conhece essa mulher não é fácil. O mesmo Deus que usou Neemias vai usar você. Você é o Neemias desses dias. Deus te trouxe aqui hoje para você sair daqui e chegar lá na sua casa e falar para sua mãe: mãe, tem jeito, pai, tem jeito. Falar para o teu filho: tem uma saída. Falar para o seu patrão: eu sirvo um Deus que transforma, eu sirvo um Deus que muda pessoas, eu sirvo um Deus que me ajuda a reconstruir muros. Quem está me dando, diga amém. 52 dias. Quantos dias? Quantos dias? 52 dias. Os muros de Jerusalém estavam restaurados. Levante as mãos para cima, toda a igreja, agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você só vai restaurar, você só vai abençoar alguém se você for abençoado. Você só vai abençoar a sua casa, filho, se você for abençoado. O seu pai fala para você: fazer o que na igreja?
Tem pai que fala, sabe o que para os filhos? Você está perdendo seu tempo em igreja, aproveita a vida, você é jovem. Tem pai que fala isso, sabia? Mas Deus te levantando, você jovem que está aqui, ó, para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família. Deus te trouxe você aqui hoje para mudar a história da sua família. Deus te trouxe aqui para te levantar como Neemias dos dias atuais. Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ei, ei, aleluia, aleluia, aleluia. Diga bem forte: o meu Deus vai me usar para reconstruir muros. O meu Deus vai me usar para mudar a história da minha casa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Recebe essa palavra em nome de Jesus e aplauda o Senhor bem forte nessa noite, igreja. Mas bem forte, mais forte. Aleluia. Desça no teu lar.